Olá, planetários, episódio 197 do programa Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial. E neste episódio nós vamos ver o que é dumping, uma modalidade utilizada muito por empresários, por supermercadistas, mas deve-se tomar cuidado, pois está fora da lei. Inscreva-se em nosso canal, dê uma curtida, participem! Eu sou o professor Alex Caparelli e vamos ao episódio? No episódio 197 do programa Aprendendo Fácil, o que é dumping? O termo dumping refere-se à prática comercial em que um país ou empresa vende produtos no mercado externo a preços inferiores ou praticados internamente ou mesmo abaixo do custo de produção. Segundo Krugman, 2018, essa estratégia é utilizada para conquistar novos mercados e eliminar a concorrência local, sendo uma forma de competição desleal dentro do comércio internacional. O dumping é considerado uma prática predatória porque, embora beneficie inicialmente os consumidores com preços baixos, pode gerar desequilíbrios de longo prazo nas economias afetadas. Numa publicação de Castilho 2020, alguns exemplos de aplicação de dumping, eles incluem, só um adendo, na indústria agrícola, o dumping é bastante aplicado. De acordo com Castilho 2020, países desenvolvidos, especialmente os da União Europeia, Estados Unidos, eles exportam grãos e produtos lácteos a preços muito abaixo, artificialmente baixos, sustentado, claro, por subsídios governamentais. Isso tem um impacto muito grande, muito direto nas economias que estão em desenvolvimento, como os da América Latina ou ainda da África, que enfrentam grandes dificuldades para a competição. Esses exemplos eles incluem a exportação de leite em pó europeu abaixo do custo, a venda de milho americano subsidiado no mercado africano, a redução dos preços de soja e trigo em mercados latino-americanos, práticas de dumping em produtos agrícolas durante o período de superprodução, e as disputas comerciais entre os países agrícolas no âmbito da OMC. A definição clássica de dumping, conforme a Organização Mundial do Comércio, 1994, caracteriza essa prática quando o preço de exportação de um produto é inferior ao valor normal cobrado pelo mesmo bem no mercado doméstico do exportador. Essa diferença de preço pode decorrer de subsídios governamentais, excesso de produção ou estratégias deliberadas de dominação de mercado. A OMC, por meio de acordo anti-dumping, estabelece regras para que os países adotem medidas de defesa comercial e possam aplicar tarifas compensatórias quando comprovado o prejuízo à indústria nacional. Numa publicação de Krugman, 2018, exemplos de aplicação de dumping. Planetários, o dumping ele se manifesta em diversos setores da economia global, sendo utilizado tanto por países desenvolvidos quanto aqueles países também emergentes, né? E de acordo com Krugman, em 2018, essa prática é muito comum em segmentos com alta escala de produção, aquela que tem uma competição internacional bastante acirrada, como a indústria siderúrgica, por exemplo, a têxtil e a de tecnologia. Vamos apontar algumas delas aqui. A exportação de aço chinês com preços inferiores ao custo de produção. Uma outra é a venda de produtos eletrônicos sul-coreanos subsidiados pelo governo. A comercialização de calçados e têxteis asiáticos, aqueles abaixo do preço de mercado. A introdução de medicamentos genéricos em mercados estrangeiros, com as margens mínimas. E por fim, a redução artificial de preços agrícolas por países com altos subsídios públicos. Não dá, né? Não pode, né? A aplicação do dumping ocorre com frequência em setores altamente competitivos como o siderúrgico, o têxtil e o de tecnologia. Um exemplo notório citado por Carvalho 2019 é o caso das exportações chinesas de aço para o Brasil e para a União Europeia, que foram alvo de investigações e sanções por parte das autoridades comerciais. A aplicação de tarifas antidumping nesses casos busca restabelecer a concorrência justa e proteger as indústrias locais contra práticas desleais que possam provocar desemprego e desindustrialização. Planetários, trago para vocês 5 exemplos de práticas de dumping de mercado. Um dos exemplos que está na polêmica de hoje
São as empresas estrangeiras que vendem aço abaixo do custo no Brasil. Também os fabricantes de eletrônicos que subsidiam preços para dominar o mercado. A exportação de produtos agrícolas com forte subsídio. A indústria têxtil asiática também produz ou pratica muito dumping em mercados ocidentais. E por fim, as empresas de software que oferecem serviço gratuito com intenção predatória. Não pode. Entretanto, os problemas decorrentes do uso do dumping são amplos e afetam tanto o mercado global quanto as economias nacionais. De acordo com o Samuelson 2010, o dumping pode gerar dependências de produtos importados, fechamento de empresas locais e redução da diversidade produtiva. Além disso, após eliminar a concorrência, as empresas praticantes tendem a elevar os preços novamente. Comportamento conhecido como dumping predatório. Esse ciclo prejudica consumidores e produtores, distorcendo o equilíbrio do livre mercado e minando a confiança nas relações comerciais internacionais. Numa publicação de Samuelson 2010, o dumping no setor tecnológico e de bens de consumo. Alguns exemplos práticos. Conforme salienta os autores Samuelson e Nordhaus 2010, as empresas de eletrônicos, de informática, frequentemente utilizam o dumping como estratégia de operação ou ainda de penetração de mercado. Essa prática ocorre, por exemplo, quando companhias, vendem seus smartphones, televisores, componentes de computadores e também qualquer eletroeletrônico abaixo do preço de mercado, com preços inferiores ao custo de fabricação inclusive. Tudo isso para poder conquistar a participação e eliminar alguns concorrentes locais. Veja alguns exemplos. A redução temporária de preços por grandes fabricantes asiáticos, as estratégias de dominação de mercado por meio de margens negativas, a introdução de produtos com alto investimentos em marketing e baixo preço inicial, o reajuste de preços após a eliminação da concorrência local, chamado também de dumping predatório, e por fim a aplicação de medidas anti-dumping por países importadores para proteger as suas indústrias. Uma informação curiosa e relevante sobre o dumping é que ele nem sempre é intencional. Em alguns casos ocorre de forma acidental devido às diferenças cambiais, excesso de estoque ou crises econômicas internas. Conforme destaca Castilho 2020, países emergentes podem praticar dumping involuntário ao exportar produtos com preços reduzidos para compensar quedas de demanda doméstica. Essa nuance demonstra que nem todo dumping é necessariamente fruto de uma política predatória, o que exige análises criteriosas antes da aplicação de sanções comerciais. E essas são as referências do episódio 197, o que é dumping. E aí, planetários, curtiram o episódio 197 do nosso programa Aprendendo Fácil? Com um assunto bastante polêmico, mas muito importante para saber o que é dumping. Se chegou até aqui, não esqueça daquela curtida. Se não se inscreveu, inscrevam-se no canal. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou o Planeta Marketing Oficial.